Vamos lá, a gente está no Kafzai da Mudalef, na última linha lá dos dois pontinhos. Fala, Gumará. Depois que a Gumará já viu sobre tudo, sobre o que falou Shmuel, a Gumará agora vai fazer outra pergunta. Ibaeleu, perguntaram no Bet Midrash. Kafzai da Mudalef. Baalat Ageto e Baalat Mamar. Tem duas mulheres que caíram para fazer Ibum na frente de outro irmão. Uma delas recebeu o Get do Yavam, daquela que fez Ibum, daquele que ia fazer Ibum. E o outro, ele fez um Mamar, quer dizer, não consumou o Ibum, mas ou deu uma aliança ou deu um estado. Esse é o mesmo Kodem. Qual das duas tem que fazer Khalitsa primeiro? Quer dizer, as duas eram casadas com o meu irmão. Qual delas tem preferência para fazer a Khalitsa, para que a outra vai ficar isenta também? Agora a balata é melhor você fazer Khalitsa para o cara deu Get, Bishum de Adhil Baba Khalitsa. Porque ele começou a fazer Khalitsa, ele deu um Get, ele começou a se divorciar, separar dela. Ou talvez eu tenha uma balata, uma maravilha, Bishum de Royal. Ou talvez é melhor aquela que está com uma amada, você deu uma aliança, deu uma coisa, você está mais perto de consumar o Ibum com ela, então se for fazer Khalitsa, faz com ela. Ela fala que Maravachi, Maravachi, Tashma, vamos ter a Bangam, ele chega Get, a Harmamar, Mamar Harget. Vem ouço que falou que concordou na Bangam, que você pode dar um Get, mesmo depois de fazer um Amar, você pode fazer um Amar, mesmo depois de dar um Get. Ei Get Adif, Lolihani Mamarabatri, Mamar, grita Lolihani Get Abatri, se o Get é melhor, não poderia ter um Mamar depois? Esse Mamar é melhor, não poderia ter um Get depois. Agora, ela lá Shvamina, que a Dadinino, então quer dizer que parece que as duas são iguais. Shvamina, então quer dizer, se as duas são iguais, ele poderia, não tem preferência, qualquer uma das duas. Agora, gostei a cara do meu moto, duas irmãs que eram para fazer Ibum, que as duas irmãs eram casadas com dois irmãos, que eram para fazer por um só, Khalas, Relishoná, se a pessoa, o seu irmão caiu aqui para fazer Ibum, fez Ibum na primeira, Hutra, Khalas, Hutra, quer dizer, ele pode agora casar, Khalas, ele fez a Khalitsa para a segunda, Hutra, agora também está permitido, ela pode casar com a outra pessoa. Meta, agora se a primeira faleceu, Mutar Bashnai, ele pode fazer Ibum com a segunda. Vem Tsarik Lomar, Mutar Bashnai, muito mais que se faleceu a segunda, que ele pode casar, pode fazer Ibum com a primeira. Que ela era permitida, ela foi proibida, depois ela foi permitida de novo. Ventou para a primeira permissão. Aqui a Gumará está falando o seguinte, está querendo falar que existe o seguinte regra. Dois irmãos casados com duas irmãs. Esse irmão aqui faleceu. Então essa aqui caiu para fazer Ibum com esse aqui. Depois esse irmão aqui faleceu. Essa aqui caiu para fazer Ibum com esse aqui. Agora, teve um momento que essa aqui podia fazer Ibum com o cara. Porque essa aqui está casada ainda. Depois que ele faleceu, essa aqui também caiu para fazer Ibum. Agora são duas irmãs. Essa que faleceu, ela pode de novo. Vem agora e fala. Aqui o marido faleceu primeiro. Aquela que o marido faleceu primeiro é muito mais lógico, porque ela teve um momento que ela podia, que ela estava como permitida, aí depois ela ficou proibida, e agora ela ficou permitida de novo. Então, por isso que ela é permitida. Agora, mesmo assim a Gemara falou que se foi o contrário, essa aqui faleceu, foi o que eu fazer Ibum. Esse aqui faleceu, ficou com o Ibum. E essa aqui faleceu, também poderia, tá bom. Mas a Gemara fala, muito mais se a segunda faleceu, porque é permitida, proibida, permitida de novo. Fala, agora você agora está querendo me falar que permitida, proibida, e depois permitida de novo, é permitida, que a proibição ela não vai para sempre, e ela pode ser uma proibição só temporária, que depois quando ela voltar para ser permitida, ela vai ser permitida quando acabar o motivo, e agora assim vai fazer algumas perguntas sobre nossa Gumará. Verabeu falou, se faleceu a segunda, pode ir na primeira. Agora, se a primeira faleceu, ela não pode ir na segunda, porque a segunda não teve nenhum momento de permissão. Mas estava como motivo dele, chegou a levar bichat nefilá, toda aquela levamá que na hora que ela cai com o levamá, você não pode falar com o levamá, que ela pode fazer ibum, porque aqui ela já caiu, quando ela caiu com o levamá, a irmã já estava ali esperando. Então mesmo que a irmã faleceu, depois ela já era. Ela já é como uma esposa do irmão que tem filhos, agora é proibida. Essa é a opinião de Rabi Yochanan. Verav, Leit, Leihai, Sfará. E
Ravuda falou em nome de Rav que, mesmo se a primeira falecer, poderia ser a segunda. Pergunta como era o seguinte, Rav não tem aquele argumento qual? Amarav, que o que depois que tem que você deveria, Rav não concorda que você deveria proibir a segunda se faleceu a primeira? Amarav, Rav falou, vai falar mais pra frente, quando está cheia de Nicolai, já tem falado Arei que toda aquela mulher quando cai para fazer ibu, você não pode fazer ibu. Como se tivesse filho, ela é proibida. Rav também tem esse argumento. Fala Gemara, Hadimilecha de Kaibiapá, isso era Chot e Shadeoraita. Avalacha Zikadrabangaldi. Fala Gemara, isso que Rav falou é quando ela cai para fazer ibu, você tem uma proibição de Oraita, por exemplo, que esse cara é casado com a irmã dela, ou qualquer um dos 15 casos que a gente viu na primeira Mishnah. Nesse caso, não interessa que depois a esposa do cara pode falecer. Ele pode fazer ibum com ela? Não pode, porque agora ela é o caso que ela, quando caiu para fazer ibum, não podia. Agora, isso para Rav, isso até para Rav, cadê Oraita? Agora, no nosso caso, que é Ziká é Ravanada, ele não é casado com nenhuma das duas. As duas querem para ele fazer ibum, mas as duas, tudo é o quê? Qual a ligação que ele tem ali? É Ziká o nome dessa ligação. Quer dizer, se é que tem Ziká, para o próprio que fala que tem Ziká, ele tem uma ligação com elas. De Ravanada. Agora, uma faleceu a primeira ou a segunda, ele não tinha uma ligação mesmo com ela. Faleceu a primeira antes dele fazer qualquer coisa, então ele pode fazer com a segunda. Essa é a opinião de Rav. Quer dizer, Ziká não é tão forte quanto o casamento, quanto a proibição de Rav. Fala com Rav, me perguntou, para Biochanan. Arbach, antes de você, Rav Yochanan falou o quê? Que se a primeira faleceu, você não pode casar com a sua, se a segunda que faleceu, pode casar com a primeira. Então vamos falar, vou te falar uma Mishnah. Qual? Arbach, Mishnah, tem 4 irmãos a nossa Mishnah. Dois casados com 2 irmãs. O meu Todus de Hayot e faleceram os irmãos casados com as irmãs. E caíram aqui as irmãs. Arelo Cholsot Volomit Piabot. Eles fazem Khalitsa, mas não fazem Ibum. Veamai. Por que fazem Khalitsa e não fazem Ibum? Lekuchad Minai, o Lachlos Lashnia. Um poderia fazer Khalitsa com a segunda. E a primeira poderia fazer o quê? Que famasse outra vez, e a primeira seria o quê? Qual seria o caso da primeira? Vamos supor, faleceu, primeira, faleceu, segunda. Faz Khalitsa na segunda. Pronto, a primeira é o caso do quê? Da que foi permitida. Foi proibida. Foi permitida de novo, faz casa com outro irmão. Fala Gumará, Melei, fala Melei, Achayot, em Yodia Mishnah, fala Gumará, sabe por que a Gumará? Sabe por que a Mishnah proibiu? Aqui ele fala em Yodea Mishnah. Eu acho que ele deu Kilomar Zo ainda mexendo. Quer dizer, aqui parece que aqui fala de nomes também. Que no caso de 2 irmãs, essa proibição, mesmo que fosse temporária, ela ficaria proibida para sempre. Velei malá, lei, malachortsot nami de katane, choletzet chada. E mais, se é como você está falando que você não poderia fazer Khalitsa com a segunda, e o primeiro ficaria proibido para a primeira, ficaria permitido para a primeira, então por que está escrito no lugar da Mishnah Choltzot? Deveria ter escrito choletzet. Fala, Choltzot katane, Mishnah fala Choltzot na linguagem de plural, para muitos casos, para todos os casos. Velei, malei, mai, Choltzot de alma. O que está falando? Choltzot de alma é da linguagem que todo mundo fala. Harei elo, mas está falando elo Choltzot de alma. Essa não vai ter Khalitsa, não vou fazer bum. Velei, ma de Khalitsa de Leshona Bereish. Não, está falando para fazer Khalitsa nas primeiras, sempre no primeiro. Fala, Choltzot, todo mundo Kafchat Amudalef. Lechatchila Katani, parece que talvez Choltzot, Lechatchila, nem elo Choltzot. Não pode fazer bum. Velei, malei, Gzerá, Dilmakadi, Vechalitsa de Leshona Bereish. Não, sabe por que isso aqui? Realmente, bem caratinho, parece que precisa fazer o que? Pode fazer ibum.
com a primeira e depois fez Khalitsa na segunda. Mas a Mishnah está simplificando, porque se você fez a Khalitsa na primeira, você tem que fazer Khalitsa na segunda também. Fala Gemara, pelo menos é outro, que está escrito claro na Mishnah que não pode fazer Ibum, como é que você pode falar? Para fazer Khalitsa na segunda, pode fazer Ibum na primeira. Fala Gemara, Deleika de Ibum, claro, não parece que não tem nenhum tipo de Ibum aqui, como é que você está me falando diferente? Fala Gemara, não, aqui talvez a Gzerá talvez vai falecer. E aí? Vamos falar que não tem Zikar. Isso que é proibido fazer Ibum nas duas irmãs, é porque talvez um vai falecer, e você vai fazer Khalitsa, você vai fazer, se um fizer Ibum na primeira e o outro falecer, essa segunda aqui fica perdida e vai ser anulado a Torá de Ibum, a mitzvah de Ibum. Agora, Rabi Yochanan limitado na Lachai. Agora, mas Rabi Yochanan ele não suspeitava sobre morte, que talvez vai falecer isso aquilo. Lembra, mas ele poderia falar para você na Brazari, que e agora quem vai chamar a Lav Shachat Beisur, esse era a Lav Lamit, que ele fala que uma vez que ela ficou um momento de proibida, era proibida sempre. Fala que Rabi Destei para Brazar, era Isharab para Brazar. Não, depois que o final da Mishnah é como Brazar, o começo não é como Brazar. Vendei Malei também vamos falar que na Fulmi Vatachar, que as duas caíram, os dois faleceram de uma vez. E aí você não tem primeira ou segunda, você não tem nenhuma que ficou em algum momento permitida. E vai ver que é por isso que a Mishnah fala que o quê? Que as duas são proibidas. Rabi Osagrili e agora Rabi Osagrili que fala que dá para você colocar as duas como uma coisa só, como uma que caíram de uma vez exato, mesmo que não dá para você juntar e falar que olha, as duas caíram de uma vez, exatamente no mesmo segundo. Fala, agora ela estava lá na Tada, que Rabi Osagrili, não tem Mishnah Stav, que é como Rabi Osagrili. Tem a regra, não tem Mishnah que o seguinte, e talvez a gente não sabe qual caiu primeiro. Os dois faleceram no mesmo dia, a gente sabe qual faleceu primeiro e qual foi o primeiro. Por isso fala para fazer Khalitsa no Ibu, fala assim, se for assim, por que falaram que por que a Mishnah fala que se eles casaram, eles têm que separar? Mishnah, mas não nada bom, você falar para a primeira abrida lei, mas Sharelach ela shnia, mar chavrai shnia ibem, anerishonai meabem. Tá bom, se for a primeira, por que tu vai falar porque a primeira fez a Ibum? Agora, se a primeira, se a segunda já fez Ibum, a outra vai poder falar, olha, a segunda fez Ibum, por que eu não posso fazer Ibum? Agora, vai decabar a lei, a chayot e neodem amashnan. É isso que a gente falou no começo, que o quê? Falou Rabi Yochanan, Rabi Yossi, Rabi Hanina, que as chayot, as irmãs, a gente não isso que a gente falou lá no começo das respostas deles, que isso que a Mishnah proibiu eles de fazer Ibum com as duas irmãs. Ela fala que a Yavamá, que ela foi proibida um momento sobre o Yavam, ela é proibida sempre, mesmo que depois mesmo que ela só foi proibida depois de algum momento. Por isso a Mishnah proibiu o Ibum das duas, da primeira irmã também, mesmo que depois, mesmo que na hora que ela caiu, ela estava permitida, e só depois que a outra caiu para fazer Ibum estava proibida, ela falou, uma vez está proibida, para proibida sempre. Mas Rabi Yochanan falou o quê? Rabi Yochanan ele não concorda com essa Mishnah. Esse é o caso. Então, por isso, assim que a gente ficou a nossa conclusão, que Rabi Yochanan realmente não concorda com nossa Mishnah, e ele fala que se a primeira, uma vez que ela teve um momento de permitida, e depois ela ficou proibida, se a segunda que faleceu, ela ficou permitida de novo. Ou se fez a Khalitsa com a segunda, ela fica permitida para o outro. Essa é a opinião de Rabi Yochanan. Certo? Nada. A gente viu no final da Mishnah. Aí está achado mesmo se uma das duas era proibida para um dos dois, por exemplo, faleceu aqui dois, os dois aqui vai fazer Ibum. Uma era proibida para um Isur de Ervá, por exemplo, era a sogra dele. A Surba era proibida de fazer Ibum qualquer coisa. O Tarba Achotá, esse aqui só pode fazer Ibum
da irmã dela caiu para ele na frente dele. Mas esse aqui é proibido nas duas, porque para esse aqui ele tem zicar com as duas irmãs. Esse aqui não, porque essa aqui não tem ligação nenhuma com ele, porque ele é proibido. Agora, sabe data que não é para acabou do outro lá. Vamos falar aqui primeiro quem caiu. De novo, dois irmãos, esse aqui é casado com a sogra desse. Esse aqui faleceu primeiro, então essa aqui é proibida para ele. Seria permitida para ele por enquanto. Depois faleceu esse. Então essa aqui agora ficou proibida para esse aqui. Mas esse aqui é proibida. Esse aqui nunca teve tempo como permitida. Então se a sogra desse aqui caiu primeiro, por que essa aqui agora é irmã dela? Por que você vai falar que essa aqui pode fazer bum com esse cara? Fala com Mará. Leico Hatan, Liabemach Deida Hamoto Bereisha, Veteve Hamoto Legabida. Que me matou outra vez, outra vez, outra vez. Fala com Mará. Pega o genro lá, faz a khalitsa, ou faz o ibum com a segunda. Irmã da sogra. A irmã da sogra, só que a sogra nunca pôde fazer ibum com ele. E depois o outro vai ficar permitido para a sogra, porque a sogra foi uma que era permitida, depois ficou proibido, depois ficou permitido. A Marababa que quando eu falar, e como é que a Mishnah então fala que esse cara aqui ele é proibido para os dois? Ele é proibido para as duas. Como é que a Gemara fala que esse cara aqui é proibido para as duas? Como é que a Mishnah falou? Que um é permitido para uma, para a irmã da sogra, e o outro é proibido para as duas. Fala a Gemara, é porque a nossa Mishnah está no caso com o quê? Que faleceu primeiro foi a irmã da sogra e não a sogra. Rabelez Romer, Beit Shammai Omrim. Rabelez fala que Beit Shammai fala que se casaram, continua, e Beit Hillel fala que se casaram, separa. Para Gemara tarde, Rabelez Romer, Beit Shammai Omrim Caiu, Beit Hillel Omrim Tziu. Beit Shammai fala para ficar casado, Beit Hillel fala que tem que separar. Rabbi Shimon Omrim Caiu, Rabbi Shimon fala para ficar casada. Abba Shalom, Rabbi Shalom fala calma aí, agora Beit Hillel leva da Brasil. Isso era uma coisa fácil do Beit Hillel. Eles eram bem equilíbrio para isso, não parece que eles eram, mas eles eram bem equilíbrio. Se Beit Shammai Omrim Tziu, Beit Hillel Omrim Caiu. Que a pessoa fala ao contrário, que Beit Shammai fala para separar e Beit Hillel fala para pode ficar casada. Rabbi Shimon que é man e que Beit Shammai, Haida Rabelez e que Beit Hillel, Haida Bashaul. Rabbi Shimon que ele chega aqui e fala, pode ficar casado, ele é como quem? Se mas a gente vai falar que é como Rabelez, ele tem como Beit Shammai. Se ele fala que é como uma pessoa, ele é como Beit Hillel, fala como Rachaman, não deixa o Beit Shammai. Isso aqui são três opiniões. A gente tem a opinião de Rabelez que fala que Beit Shammai fala para continuar e Beit Hillel fala para separar. Abba Shaul que fala ao contrário, Beit Shammai fala para separar e Beit Hillel fala para continuar. E tem a opinião de Rabbi Shimon que fala, eles não discutem nisso, os dois falam que podem continuar. Aí está a Had Mehem, onde estão os dois pontinhos. Aí está a Had Mehem, uma dessas duas irmãs era proibida sobre um, começou a levar, por exemplo, se era sogra com ele. Esse irmão, ela é proibida para a sogra, permitida para a irmã da sogra. O outro irmão é proibido para as duas. Fala, a gente já viu isso mais para trás, no Daf Kaf da Mishnah, no outro Perek, quando ela é Vamá, quer dizer, quando cai a Vamá da irmã, quer dizer, cai duas irmãs, mas uma é proibida, da proibida, ou ela faz Khalitsa ou faz Ibum. A gente já viu isso, fala, agora para que você faz isso de novo? Agora precisa das duas. Por quê? Deixa se fosse só com qual é o caso lá do nosso Mishnah? O caso lá é de dois irmãos, que eram casados com duas irmãs, e faleceram. E essas duas irmãs foram para um terceiro irmão, caíram como Ibum. A Mishnah lá fala o quê? Se uma dessas duas era ervá sobre o avá, por exemplo, a sogra, ele pode fazer Ibum ou Khalitsa com a outra. Então parece que o quê? Que esse mesmo caso que a gente viu aqui, já viu lá? Para que falar duas vezes? Fala agora sim, fazer das duas. Deixa, né? Se ficasse só com aquela Mishnah, a gente ia pensar o quê? Bicho dele, que ele era bicho mexeri, avalá, cadê que ele era mexeri, e falou, lá o motivo é porque você não tem a segunda, que é a irmã, que cai junto. Você tem uma que é proibida, que é a sogra, e outra que é outra qualquer. Então você poderia pensar que nesse caso que tem irmã, você poderia falar que tudo é proibido? Falar que não. Veja, se ficasse só com a nossa Mishnah daqui, bicho dele, que ele de cabucha, a falar também dele, que ele falou, Sricha. A gente vai pensar que só porque nesse caso tem a segunda, que o quê? Que é proibida de fazer ibum, por isso que a gente fala, será que ele tem que fazer é proibido fazer ibum com essa aqui, mas no caso de lá a gente vai pensar que já que não tem essa segunda, talvez não. Sricha precisa das duas Mishnah. A Mishnah continuou e falou o quê?
se uma dessas duas era proibida, Isur Mitzvah ou Isur Kedushá, não Isur Ervá, não é que era sogra. Era Isur Mitzvah ou Isur Kedushá. Choletzet velo mitamid. Fala agora, Hanami Tanina. Alachá, a gente já viu em outra Mishnah. Qual? Seguinte, 2 pontos, Kafcheta Mudbeit. Isur Mitzvah e Isur Kedushá. Choletzet velo mitamid. Se tem Isur Mitzvah ou Isur Kedushá, faz Khalitsa, mas faz Ibu. Acabou? O que você pergunta? Se é uma delas era Isur Mitzvah, era Isur Kedushá, só pode fazer Khalitsa. Fala agora, tem Isur Mitzvah Lechuda, lá é só Isur Mitzvah. Isur Mitzvah Bachotá. Aqui tem Isur Mitzvah e a irmã junto. Sabe, está caminhando ali como Isur Mitzvah, como Isur Ervá, você poderia pensar, vamos colocar aqui Isur Mitzvah no lugar do Isur Ervá, Vetita bem para fazer Ibum, nunca mais falando que não. Ele tem que fazer Khalitsa e acabou. Vetita bem fala, como é que você ia falar para não fazer Ibum? Quem vai melhorar e dará Mekabei? Kapaga Bachotá Zukukató. Fala, depois que da Torá ela caiu para ela como Isur Mitzvah, antes, ela já tinha Isur Mitzvah antes do Ibum. Então a gente pode falar o quê? Se ela fizer o Ibum, ela vai ter um problema com a outra irmã que não tem essa Isur Mitzvah. Sabe que ela está com a Isur Mitzvah que é mais falando que não. A gente poderia pensar o quê? Que talvez a gente vai falar para fazer Ibum com a segunda irmã, já que essa aqui é a Isur Mitzvah, que é mais falando que não. As duas têm que fazer Khalitsa. Não pode fazer Ibum com a segunda. Tá errado, só se for Isur Ervá mesmo, que ele pode escolar. Viu na Mishnah, se era uma das duas proibida sobre um com Isur Ervá, e a segunda proibida Isur Ervá sobre o outro. Eram duas sogras, sogra desse e sogra do outro. Então a gente falou, esse aqui pode cruzar, esse aqui é permitido para qual o outro é proibido, esse aqui é permitido para qual o outro é proibido. Para agora, Ratu Lamali, para que falar isso? Você já falou uma vez, a primeiro exemplo, daquele que tinha uma sogra aqui só, que era permitida para essa, quando tem duas sogras, eu acho que não é permitida para o outro. Para agora, Haiduach, Malilechad, Malilidrei, qual a diferença uma dessas duas? Para agora, seria que a pessoa dos dois exemplos, porque, deixa-me falar só o primeiro exemplo, deu caso uma sogra de um, porque tem a segunda aqui, que é proibido para as duas. A Valacha dele que é burra, em Baloda, nesse caso, que não tem um proibido para as duas, talvez eu falaria que não. Para agora, mesmo, a gente fala só esse caso, Haderaba, Darvai, Mukhadade, a Valida, Chlot Sericha. Para agora, então nesse caso, se a gente falar só esse caso, a gente fala lógico, porque cada uma é proibido para a outra, então uma é permitido para aquela. Mas no caso de antes, que tem um que é proibido para as duas, talvez não, seria que precisa dos dois casos. A Mishnah, ela termina falando o quê? Zoi Shamru, é isso que falaram, a irmã, quando ela é Yevemá, ou Choletzet Mitabemet. Isso, a Mishnah fala, o que é isso? Isso que falaram, que a irmã, quando é Yevemá, ou Choletzet Mitabemet. O que é isso? Zoi. Zoi Lemiut Teimai, para tirar o quê? Isso é o que falaram e não o quê? Lemiut e Isur Mitzvah Lazer, Isur Mitzvah Lazer. Para tirar se essa aqui tem uma proibição de mitzvah para esse, essa aqui tem uma proibição de mitzvah para esse. Que nesse caso, os dois estão proibidos para as duas. Você não pode comparar com, por exemplo, a sogra de cada um que pode cruzar. A sogra de cada um que pode fazer cruzar, não. Se Isur Mitzvah é proibido para as duas. O que falaram que pode fazer esse cruzamento é quando é Isur Ervá. Quando é o Isur Deoraita, mas não quando é o Isur Mitzvah. Qual seria a diferença? Já viu que o Isur Mitzvah para cá e o Isur Mitzvah para lá? Qual a diferença se é só para dois? Mal de tempo que vai abrir, o que é Isur Mitzvah? Viu como Isur Ervá? Talvez não falaria para tirar o Isur Mitzvah no lugar do Isur Ervá. Eichdei, Kadei Migzar, Mishum Sheni, Avalecha Delega, Mishum Sheni, Ema, Lehayokim da Isur Mitzvah, Bima como Isur Ervá, o Lehayokim da Isur Mitzvah, Bima como Isur Ervá, Bima Kamash Man que não. A gente poderia pensar o quê? Do mesmo jeito que Isur Ervá, você fala sobre o que pode cruzar. Então talvez você fale se tem Isur Mitzvah para cada um, também pode cruzar, fala que Kamash Man que não. Amarav, Amarav. Assim também explicou na Vechia. Em todos esses casos, todos aqueles 15 casos, tanto que a gente viu na primeira Mishnah, a gente pode falar o quê? Que essa proibida para um é permitida para outro. E a irmã, quando ela é Vamá também, ou faz Khalitsa ou faz Ibum, em todos aqueles 15 casos primeiros da Mishnah. Ele explica. Isso é só da Hamotó,
em diante você pode falar isso, mas os primeiros, primeiros 6, não dá para falar isso. Ló, não dá. Mas estava com motivo que Vitor, por exemplo, na filha dele. Só no caso de Odes, a gente pode falar que tem duas irmãs que vão tá aqui e bum. Não, mas não pode, a gente não consegue achar muito esse caso. Por isso que a gente não pode colocar o caso da filha. Disso que falou Rabhia, de sempre que Assurá lazer muteret lazer e a Chotá que chega a o Chazer da mesmo. Vai casar com a sobrinha, não dá para. Não é um caso. Beducino Kamaeri ou Nassino Kamaeri. O que acontece, a gente fala, do que não acontece muito, a gente não fala. Verbai Metarguem, Verbai, ele explica diferente. Afitó, até no Bitó, no Sató também dá para falar que está no Mishnah. Que mandei as curras, mas cá, lá. E vai pelo Nassim teve, e vai pelo Nassim teve. Porque sei lá, se for no Nassim, tem um Nassim, que se for no. A Mishnah falaria. Aval, este da Rifta pelo amor, mas no último caso, deste da Rifta pelo amor, daquele cara que nasceu depois quando faleceu, não dá para falar se falou na porque quem vai dar a livre de mas cá, lá. A livre de mas cá, lá, porque de acordo com o Rabi Shimon, é aquele que fala que só se ele nasceu no meio que ele estava de Bum, mas se nasceu depois, que já fez de Bum, ele é permitido para ele se parecer o segundo, mas para Rabanan não. Então já perguntou no Kamaeri, e aí você teria uma discussão sobre se dá para encaixar nisso que falou Rabhia. Então da discussão, Rabhia não está falando da regra da discussão. Rav Safra Betargem, a flecha da Rifta pelo amor, Rav Safra fala até para a da Rifta pelo amor, também dá para encaixar com o Rabhia. Mas cá que ela mexeu da Ache, pode fazer isso o quê? No caso que ela fez Ibum nos dois irmãos. No caso tem 6 irmãos, ela fez Ibum com 2 irmãos. Você lembra do Rabi Shimon? De acordo com o Rabi Shimon, que ele nasceu depois de fazer Ibum. Ele poderia ser o segundo falecer, ele poderia fazer Ibum de novo. Esse manejo, o simã dele é Met no lado vem bem, Met no lado vem bem. Quer dizer, Met, um faleceu, outro nasceu, outro fez Ibum. Esse é o problema de Asher Achim meu irmão, Met no lado vem bem. Levi e Shimon eles são casados com 2 irmãs. Levi e Eudá de Sinustei do Chilot. Levi e Eudá são casados com duas mulheres que não são irmãos. Bedra do Issachar e Bem Levi. Reuven ele faleceu e nasceu Issachar. E aí Levi fez Ibum. Bedra Levi e Eudá, Belobanim. Levi e Eudá eles faleceram sem filhos. Bedafru Leu, Kamei Issachar e Zvulu. Desculpa, pulei. Bet Shimon faleceu, Shimon, do lado nasceu Zvulun, e Bem Eudá fez o Ibum. Quer dizer, Levi e Eudá são casados, cada um com esta Tachif de Rabamó, cruzado com os irmãos. Agora Levi e Eudá, eles faleceram sem filhos. Na frente da Issachar Vidun, na frente de Issachar Vidun, quem apareceu na frente de Issachar Vidun? Esta Tachif de Rabamó. Assurá Lazem Drazem, Assurá Lazem Drazem, Achotá Shem Yamtá. Ok, proibida para uma, permitida para outra, permitida para outra, permitida para outra. E a Chotá não pode fazer Ibum uma com a outra. Agora, isso é só no caso que Rabi Shimon, que fala que o segundo nasceu depois que você tinha feito Ibum, mas para Rabanan não. Agora, lá ali Bemeudá, Beloi Bemeudá. Não é mais cacadrá. Para mim falar se Bemeudá não é Bemeudá. Só no caso que Levi já fez Ibum e nasceu outro depois. Dá para falar isso? Fala, Mishum Tzará. Não, por causa da Tzará, que a gente falou sobre também é o segundo caso. Hatina Tzará, Tzará de Tzará, Maik na Bíblia. Então tá bom, dá para encaixar Tzará da Tzará, como é que você vai explicar? Que quando é Adar Ve'aminu, na Migad Ve'asher. Como por exemplo, se nascer, depois que faleceu Levi e Eudá, Gad e Asher, eles fizeram Ibum com as primeiras mulheres de Levi e Eudá, e depois disso também faleceram Gad e Asher. E aí você tem os outros dois, no caso que são seis irmãos. E aí a gente tem Tzarot, Tzaroteen, que já é a Tzarot daquele de Levi e Eudá, que já eram casados, e que carregaram para Tzarot, Tzaroteen de Gad e Asher. Então dá para encaixar, de acordo com o Rabi Shimon, essa regra também é Shtachim Shtaraglamó, só de acordo com o Rabanan, que não. Exato.